Carteiras de 20 mil, teoria de Markowitz, índice Sharpe e o perigo do cherry picking. Investir corretamente exige sim estratégia, alocação adequada e entendimento do seu perfil de investidor e de risco. E por trás de tudo isso existem fundamentos teóricos importantíssimos que a gente vai usar aqui. A teoria de Markowitz, diversificação e portfólio eficientes. Calma lá que eu vou te explicar cada um desses conceitos de forma simples e aplicada, tornando o papo mais leve, um pouco mais técnico, acessível. Então fica tranquilo que hoje eu vou te mostrar 3 formas diferentes de montar uma carteira de 20 mil. Uma versão conservadora, uma versão moderada e uma versão um pouquinho mais agressiva, aquela pessoa que não tem aquele negócio no estômago quando vê seu patrimônio derreter 60%, mas cada um levando seus fundamentos sólidos e exemplos reais de mercado aí, e a gente vai ver como esses conceitos teóricos refletem cada estratégia, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Matias, conhecido como o filho rico, aquele que toma decisões inteligentes sobre o dinheiro desde cedo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, ativa esse sininho e vamos junto nessa jornada de construir o seu patrimônio de verdade. Bora lá? Diversificação e teoria de Markowitz. Olha, eu vou te falar, eu vou até pegar aqui só para vocês verem. Quando eu tava estudando ali, criando a liga de mercado financeiro e tal, e tirando certificados, olha o tamanho da brincadeira aqui. Sempre todos os certificados, eu acho que na verdade tem essa coisa da teoria de Markowitz, índice Sharpe, não sei o quê. Enfim. E a gente sempre tem que estudar para tirar isso e sempre cai na prova, né? Índice Sharpe, risco-retorno, enfim. E, cara, que eu já estudei essas coisas aqui, ó. Alavancagem financeira, retorno, PTEX, cara, IGPM, tem tanta coisa aqui. Mas vamos falar da teoria moderna do portfólio. Desenvolvida por Harry Markowitz em 1952, ensina a gente que a mágica de equilibrar risco e retorno acontece através da diversificação. Então o que aconteceu? O Markowitz descobriu que o risco total de uma carteira não é simplesmente a soma dos riscos individuais dos ativos. E o que isso quer dizer, Matias? Que quando a gente combina ativos que se comportam de maneira diferente, a gente consegue sim reduzir o risco da volatilidade geral sem abrir mão dos ganhos. O que eu quero dizer com isso? Tá? Existe uma fronteira eficiente, que ele fala bastante, de combinações ótimas. Então, para cada nível de risco assumido, existe um retorno máximo esperado possível. Daí a curva do gráfico que está aparecendo na tela para vocês. Então, uma carteira bem diversificada fica em cima dessa fronteira eficiente, o que oferece para a gente um retorno ali mais realista, mais possível, né, para um certo dado nível de risco. Então o que acontece? O resultado prático é que uma diversificação diminui o risco não sistemático, que é aquele específico de um ativo ou de um setor. E obviamente isso melhora consequentemente a relação risco-retorno da sua carteira. E o que isso significa? Que se a gente respeita o seu perfil de investidor, você pode ajustar a composição da sua carteira para buscar o melhor retorno possível dentro do nível de volatilidade com que você sente confortável. Não é mágica, é uma matemática financeira literalmente meio que aplicada, né? Porque em vez de você apostar no feeling ou na dica do momento, você usa cálculo e estratégia para montar uma carteira ali otimizada para o seu perfil, enfim. E gente, é claro que nenhum modelo é perfeito, né? Dados históricos não garantem, né, o futuro, correlações mudam com o tempo, o mercado muda, enfim. Mas a lição principal que Markowitz ele traz permanece sim válida, tá? Não coloca todos os ovos na mesma cesta, tá? Então é importante diversificar entre as classes de ativos, setores e até geografias, porque assim você diminui o risco, sem necessariamente, né, diminuir os riscos esperados. Tema 2. Índice Sharpe, medindo o retorno ajustado ao risco. Se Markowitz deu a base para montar portfólios eficientes, o índice Sharpe é uma ferramenta para avaliar o quão eficiente é o portfólio em termos de risco e retorno. Tecnicamente, o índice Sharpe ele mede quanto de retorno extra, ou seja, acima livre de risco, um investimento entrega para cada unidade de risco assumido. Vamos pensar nele como se fosse um custo-benefício de investimento. Então, quanto maior o índice Sharpe, mais atraente o retorno ajustado de acordo com o risco. Então, esse índice, que é criado pelo William Sharpe, basicamente responde à pergunta: vale a pena correr o risco que eu estou tomando pelos retornos que eu estou observando? Por exemplo, digamos que a carteira A rendeu ali 15% ao ano e a carteira B rendeu 10%. À primeira vista parece que a A é melhor, mas se a volatilidade, ou seja, os altos e baixos da carteira A foi muito maior que a da B,
talvez a B tenha um Sharpe melhor. Ou seja, cada 1% de retorno conquistado com bem menos oscilações de risco, aí a gente consegue ter nossa resposta. Então, basicamente, ele ajuda a discernir se um desempenho superior foi fruto de decisões de investimentos inteligentes ou apenas de assumir risco demais. Então, a própria teoria de Markowitz, ele dialoga com isso, né? Então, se você adiciona ativos diversificados com uma baixa correlação na carteira, você tende a diminuir o risco sem perder o retorno, o que aumenta, obviamente, o índice Sharpe da carteira em comparação com a outra menos diversificada. Ou seja, diversificação melhora, sim, a eficiência do retorno por unidade de risco. Por isso, uma carteira com Sharpe mais alto geralmente é preferível a outra com Sharpe menor, desde que sejam comparáveis. O resumo: o Sharpe é o seu aliado para avaliar se aquele retorno maravilhoso veio de graça, bem compensado pelo risco que você tomou, ou se ele veio acompanhado de tanta volatilidade que não valeu a pena. Então, cada investidor, obviamente, deve decidir quanto risco a correr, né, por retornos maiores, né? E o Sharpe, ele simplesmente ajuda a gente a quantificar essa escolha. Então, é uma coisa que a gente vai se acostumando com o tempo. Possivelmente, se você vai começar a investir em ações agora, você vai ficar tentado a querer ganhar dinheiro rápido, vai querer buscar um atalho, vai querer tomar risco, mas na primeira queda, vai dar aquela dor de barriga, você vai querer vender, você vai perder dinheiro. Enfim, o que eu tô querendo dizer é que ao longo do tempo a gente vai se conhecendo. É literalmente uma jornada de autoconhecimento, tá? E a gente tem todos esses termos, e o índice Sharpe, a teoria de Markowitz, enfim, todas essas estratégias para ajudar a gente. E quanto antes você conseguir definir uma estratégia e tentar se entender melhor, as suas limitações, melhor. E aí, que a gente precisa evitar o cherry picking, tá? Isso é basicamente vamos falar como um alerta, né? Importante ali pra gente partir para as carteiras, tá? Então, o cherry picking, o que que é? No mercado financeiro, é muito comum a gente ouvir essa expressão, pelo menos eu escutava bastante quando trabalhava na XP e no Itaú, em inglês, que significa escolher apenas as melhores oportunidades, as mais rentáveis entre as disponíveis. E o que eu quero dizer é o seguinte, é só pegar as cerejas do bolo aparentes ali, tá? O problema é que se você olhar apenas para os ativos que bombaram, que estão em alta ali, por exemplo, o Banco do Brasil agora, que está todo mundo falando, você pode estar ignorando alguns riscos aí ou achando que vai ter uns retornos excepcionalmente altos e eles vão se repetir com frequência. Isso é um viés perigoso. Então, por exemplo, mais adiante eu vou citar, por exemplo, um ETF que subiu mais de 30% no último semestre, que é obviamente um retorno, um desempenho completamente fora da curva. Mas não adianta eu investir de olho no retrovisor, né? Então, lembrando sempre que a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então, a gente precisa usar os exemplos de ativos com ilustração estratégica e não como garantia de ganho certo para o nosso futuro. Então, o cherry picking puro, em vez disso, foque em montar uma carteira balanceada e diversificada, que esteja alinhada com o seu perfil. Falando em perfil, vamos para o perfil conservador. Segurança em primeiro lugar. Não tem como a gente falar em perfil conservador, falar uma pessoa conservadora e não falar em segurança. Pela carteira conservadora, se você não gosta, com certeza, de grandes emoções, quando você abre, por exemplo, o aplicativo do banco, você vê um menos 5% ou menos 10% na tela, já dá vontade de vender tudo e esse negócio de investimento não é pra mim. Cara, essa aqui é a sua praia, esse aqui é o seu perfil, tá? O objetivo aqui é proteger o seu capital e ter uma máxima previsibilidade. Mesmo que isso limite aí um pouquinho dos ganhos, tá? Então, Markowitz aprovaria assim: estamos optando por ficar numa região de baixo risco e retorno. Bem no comecinho da curva eficiente ali, sempre privilegiando ali a sua estabilidade. Isso na prática, né, significa alocação pesada em renda fixa, ativos seguros, pós-fixados. É só uma pitadinha ali também, caso você queira, de renda variável bem comportada. Mas como fica a divisão? A gente tem que colocar um mínimo ali de 70% da carteira em renda fixa e 30% ali no máximo estourando em renda variável ali, não muito agressivos, tá? Com 20 mil reais, vamos colocar 15 mil reais ali em renda fixa e os outros 5 mil reais ou 4 mil reais em renda variável. Um exemplo aqui, tá? Esse 70% em renda fixa a gente tem que focar ali na proteção do seu capital e tentar não, porque hoje os nossos juros reais, que é a diferença entre o que o ativo te promete, que é o nominal, descontado da inflação.
Então, puta, um ativo anualmente está te pagando 10%, mas a inflação foi 5%, seu ganho real é esse 5%, que é a diferença entre esses dois, para você não perder o seu poder de compra, tá? Então, aqui não é qualquer renda fixa. Então, a gente precisa ter ali os títulos, cara, de maior segurança e altíssima liquidez. Então, hoje, por exemplo, se você tivesse conta, né, no C6, por exemplo, cara, um CDB 101, 102 ou 100% do CDI do C6, excelente. Quer mais que isso? Quer mais segurança que isso? Cara, Tesouro Selic. Não tem mais por onde fugir. Você tem o risco soberano, cara, investimento que vai acompanhar a Selic, você vai ter sua liquidez diária, você não vai ter dor de cabeça. Não vejo muito sentido além disso. Mas vamos pegar um exemplo aí de um CDB que é protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito até R$250 mil. Então o CDB do Banco da Ecoval ali pagando 130% do CDI, tá? Bruto equivalente ali perto de uns 14, 15% ao ano atualmente, né? Então outro CDB, por exemplo, um pré-fixado do Banco ABC do Brasil pagando 15,11% ao ano. Então essas taxas obviamente são excelentes para renda fixa, são superiores aos retornos que a gente consegue encontrar nos mais garantidos e são protegidos pela FGC. Então, assim, esses 15 mil reais podem render bem acima da poupança e da inflação, sem volatilidade. Então, essa é a sua âncora da segurança, tá? ETFs defensivos ali vão colocar os seus 15%, 20%, né? Enfim, só para vocês entenderem. Então, um pé na renda variável, mas com uma volatilidade bem controlada. Para não deixar a carteira 100% dependente de juros e perder oportunidades de ganhos, por exemplo, em ações, 30, 20% ali em um ETF defensivo, por exemplo, BDEF11, que é um ETF basicamente que ele reúne empresas de setores resilientes, a sigla já sugere, né, Brasil Defensivo, e por exemplo, o ECO11, que é um ETF focado em que é basicamente um ETF de companhias de boas práticas ESG, né? Ambiental, social e governança. Esses ETFs têm uma boa exposição à bolsa, mas de uma forma diversificada e voltada a empresas de qualidade que tendem a segurar melhor durante crises. E por que ETFs e não ações individuais? Porque ETFs eles diluem muito o risco em vários papéis, alinhados obviamente com a ideia de diversificação ali que eu já comentei de Markowitz. E te poupam um trabalho para você precisar escolher ação por ação. E para você ter a ideia, o ECO11 teve uma valorização de 30% no último semestre, tá? Até a metade de 2025. O que não é nada mal para um investimento sustentável ali relativamente defensivo. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, é só um exemplo. Enfim, isso mostra que setores que são considerados seguros de renda variável também podem render bem e podem te dar uma linha aí boa, mesmo você tendo um perfil conservador. Mas, só mais uma vez, lembrando, esses números que eu mostrei, esses ETFs aqui, é somente um exemplo para você entender. Por que essa composição faz sentido, Matias? Porque ela literalmente abraça o conceito de não correr riscos desnecessários para o seu perfil. Você é conservador, você não precisa mais que isso. 70, 80, 90% precisa estar protegido, precisa ter uma liquidez altíssima com risco baixíssimo. Cara, não tem para que você ter dor de cabeça. Então você precisa de títulos sólidos que dificilmente você vai ter uma perda significativa no curto prazo, e a parte fixa funciona como um colchão, né? No máximo 30%, mais 20 a 15% da carteira, e ETFs que te dão alguma chance de ganho ali um pouquinho acima, né, da renda fixa. Isso ajuda também a sua carteira a superar pelo menos a inflação e bater o CDI em cenários favoráveis, tá? Mas sem jogar seu emocional no abismo ali, ter quedas expressivas, enfim, tá? Então, em termos aí de índice Sharpe, uma carteira conservadora, obviamente ela tende a ter um Sharpe elevado. Isso porque a volatilidade total é baixa, graças à parcela alta em renda fixa, né? Enquanto o retorno esperado também é um pouco maior que o ativo livre de risco. Ou seja, bom retorno por risco unitário. Essa é aquela carteira que você vai dormir tranquilo, porra, vai estar caindo um meteoro, você vai estar tranquilo. Perfil moderado, equilíbrio entre risco e retorno. Se você já tolera um pouco mais de emoção e entende que para ganhar mais é preciso você aceitar de uma certa maneira a volatilidade, você pode partir para a carteira moderada. Gente, eu tô falando como exemplo aqui. Toda conta que vocês forem abrir numa corretora, você vai ter que preencher seu perfil de investidor e lá ele já vai te dar depois que você responder umas perguntinhas, tá? Então, nada aqui passa de um exemplo. Mas para o perfil moderado, buscamos sempre o meio termo, nem tanto no céu, no risco, nem tanto na terra conservadora. Em termos de Markowitz, estaremos nos movendo ali mais para o meio da curva eficiente, tá? Aceitando o risco moderado em troca de maior retorno
esperado. Então a alocação ela fica aproximadamente 40 a 50% em renda fixa e ali seus 60 a 50% em renda variável, mas bem tranquilinho ainda porque você é moderado, você não é agressivo. Ou seja, algo ali como 8 mil em renda fixa, 8 a 10 mil em renda fixa, 12 mil, né, em renda fixa, e o restante ali 8 a 10 mil no máximo em renda variável, falando no cenário de 20 mil. Então, vamos colocar exemplo no cenário base de 50% de renda fixa, ainda defensivo, Tesouro Selic, CDB 100% CDI, você não abandona seu porto seguro, mantém no seu título público, naquele CDB do banco que você conhece, ali bem tranquilinho, tá? Então no máximo você pode colocar um pré-fixado, um IPCA+, uma porcentagem baixa ali para você não ter só o pós-fixado, né? Então essa camada aí fixa, ela protege a carteira e ajuda no Sharpe, né? Então lembre que diversificar as classes de ativos tende a melhorar o índice Sharpe, porque como os títulos públicos e CDBs praticamente não correlacionam com a bolsa, quando as ações caem, a renda fixa geralmente ela fica estável, ou até ela pode ganhar um valor e vice-versa. Olhando ali as ações, os ETFs, aqueles outros 40% ou 50%, não tem como a gente não diversificar. Então aqui entre o tempero e o crescimento, né? Se a gente pode falar assim, mas com mais da metade da carteira ou menos ou metade da carteira, a gente pode escolher ETFs setoriais ou temáticos também que ofereçam um bom potencial ali de retorno ao longo do prazo. Então alguns a gente pode destacar ali que sobressaíram no primeiro semestre de 2025, como o TRIG11, que é um ETF focado em small caps, que são empresas de menor capitalização com risco muito maior, que acumulou mais de 35% de retorno no último semestre. Outro exemplo é o FIND11, que concentra em empresas do setor financeiro, como bancos, seguradoras e etc. Subiu mais de 30% também ali no mesmo período nesse semestre, tá? Como já citado, o ECO11 também teve um ótimo desempenho ali na casa dos 29% e continua sendo uma peça que você pode deixar no tabuleiro, tá? Se assim a gente pode dizer. E aí, com essas combinações, você diversifica em segmentos diferentes da economia e você tem sua carteira diversificada ali para os seus 20 mil reais. Então a gente está falando ali na casa dos 4, 5 ativos. Tesouro Selic, um CDB no máximo um pré-fixado e um ou dois, ou no máximo 3 ETFs com esse dinheiro, tá muito bem diversificado. FIND11, setor financeiro e ali com dividendos, né? Bancos obviamente tendem a lucrar consistentemente, distribuir parte dos lucros. Além disso, no Brasil, o setor financeiro costuma ser muito resiliente com juros altos, ainda os bancos sorriem, né? Então, isso pode representar uma boa fatia do bolo. No viés sustentável, o ECO11 é o jogador, né? Então ele garante que você também tem empresas consolidadas no mercado e comprometidas com boas práticas e que geralmente indicam uma gestão sólida e visão de longo prazo. Pode ser uma pura bullshitagem, mas a gente pode olhar por esse lado se vocês quiserem. Em suma, vários motores diferentes impulsionando a sua carteira. Se um setor estiver mal, digamos financeiras, enfrentando, por exemplo, uma crise bancária, qualquer que seja o caso, talvez outro esteja bem, por exemplo, small caps bombando ou vice-versa. Novamente, diversificação trabalhando a seu favor. Então essa carteira moderada, obviamente, ela vai ter mais oscilações do que a conservadora, mas você ainda vai estar expostos a riscos. Então você pode assumir algumas variações maiores aí. Mas também ela vai estar te protegendo, que você vai estar aos seus 50%, 60%. Bem tranquilinho, se assim a gente pode dizer, tá? Então assim, mesmo num perfil moderado, cara, você ainda precisa ter uma boa parcela ali de renda fixa, você vai estar começando a se acostumar com um pouquinho mais de risco, e aí conforme o tempo for passando, a cada 2 anos você precisa repreencher, né, preencher novamente o API, que é a análise do perfil do investidor dentro da sua corretora, e aí você vai ter muito mais conhecimento do que você teve, né, 2 anos quando você preencheu o seu API pela primeira vez, e aí as coisas vão se desenvolvendo, tá? Do ponto de vista do índice do Sharpe Ratio, né, a carteira moderada ela pode acabar tendo um Sharpe um pouquinho menor do que a conservadora, porque a volatilidade total sobe consideravelmente ao aumento das ações ali dos seus 30%, 60%. Mas se a seleção for bem feita, o retorno extra ele deve sim compensar o risco a mais, tá? Mantendo um Sharpe ali satisfatório. Cara, carteira agressiva. Deixa eu te contar uma coisa. Quanto maior o ego, maior a queda. Escuta isso que eu tô te falando. Mesmo que você tenha um perfil agressivo, o que significa um perfil agressivo, né? Ao olhar da corretora, significa que você é uma pessoa que tem experiência no mercado, que você já teve investimentos que te trouxeram experiências, que você já tem um certo patrimônio e que você também tem um certo conhecimento que pessoas de perfil moderado e conservador normalmente não têm.
Então, quando você tem um perfil de risco, é isso que a corretora entende e ela automaticamente ela já desbloqueia para você investimentos que, por exemplo, o perfil moderado, o perfil conservador, a corretora não vai desbloquear para você. Então, por exemplo, já vi muito cliente que tinha um perfil conservador, mas que ele queria investir, cara, mais small cap ou num fundo de risco alto, e obviamente a corretora não vai deixar você fazer isso porque é um mecanismo de defesa, cara, para você e para ela, né? Então, assim, se você tem um perfil agressivo, você já vem com esses Qs aí. Mas uma carteira agressiva, assim, eu não sairia muito mais dessas certas porcentagens. Eu colocaria ali no mínimo 25 a 30% em renda fixa. Você pode ter sua liquidez e também para oportunidades ali no Tesouro Selic, sem considerar a sua reserva de emergência, tá? Vamos falar uma distribuição maior assim. Então ali seus 20 a 30% em renda fixa, Tesouro Selic, cara, bem beabá. Hoje está 14%, quase pagando 13,97 no Tesouro Selic, 14%, né? Aí você pode colocar ali seus 20, 30%, cara, mais 30% em algum ETF, um ETF setorial, por exemplo, um ETF que em 2023 o mercado brasileiro teve as suas portas abertas para o ETF de dividendos. Então, por exemplo, o NDIV11 é um ETF lançado da Nubank. Então, ao invés de você escolher as empresas que são as maiores pagadoras de dividendos e lá no home broker escrever Vale, Petrobras, Itaú, etc., um ETF basicamente ele vai comprar todas essas empresas, vai te falar, ó, compra esse ETF que eu vou distribuir os dividendos que essa empresa aqui, que essas empresas distribuírem. Então, ela serve como, né, um funil e ela vai lá e depois pinga na sua conta. Então, você pode ter esse ETF para não te dar dor de cabeça, um exemplo, não é nenhuma recomendação aqui. Aí você pode colocar, cara, mais uns 20, 30% ali num IPCA+, que vai te expor a títulos que têm a marcação ao mercado. Então você vai ter uma garantia da inflação que é medida pelo IPCA, mais uma taxa garantida. Então se a inflação sair do descontrole, você vai estar garantido por ela, mais uma taxa pré-fixada. Hoje ele está em torno dos 7%. Então aí sobrou uns 10% para gente. Não tem como num perfil agressivo você não ter uma parte à exposição internacional. Cara, pega um ETF aí que te exponha também ao setor internacional. SPXB11 é um ETF que também pode te expor ao mercado internacional, ou você simplesmente pode abrir conta numa corretora internacional, e aí você pode comprar um ETF, por exemplo, internacional, ou diretamente uma stock, que é uma ação, ou um REITs, que é um fundo imobiliário. Enfim, você tem algumas opções, mas no perfil agressivo eu colocaria isso, 3, 6, 9, 3 aqui Tesouro Selic, bem tranquilinho, 3 ali, um ETF de dividendos, de ações pagadoras de dividendos, por exemplo, NDIV, ou um ETF de setor diferente que você queira, um small cap, ali 30% no IPCA+, ou num pré-fixado, e aí a gente coloca uns 10% no mercado internacional. Obviamente, essa distribuição dos 30% do NDIV11, a gente pode colocar aí seus 15% no NDIV, seus 15% ali num ETF ali ou num fundo imobiliário para te pagar dividendos todos os meses. É uma possibilidade. E aí, na prática do Markowitz, a gente está caminhando para o extremo da curva eficiente, em que a gente assume ali muito bem o risco, né, a expectativa de colher bem mais o retorno com essa porcentagem que eu entreguei para vocês. Esses são os exemplos que eu quis trazer para vocês. Eu quis trazer o Cherry, quis trazer aí a teoria de Markowitz com índice Sharpe. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se fez sentido, se eu esclareci alguma coisa, se vocês aprenderam alguma coisa nova, por favor, não deixa de sentar o dedo nesse like, não deixa de se inscrever no canal, deixa um comentário aqui como é que você dividiria dado o seu perfil, se você tem algum desses ativos que eu comentei, ou algum... Vamos conversar aqui nos comentários. E é isso, galera. Um abraço e até o próximo vídeo.